Boa tarde, pessoal. Aqui é Alexandre. A gente está iniciando uma sessão de 4 vídeos, onde daremos continuidade ao processo de aprendizado de vocês na interpretação dos requisitos da ISO 9001 e da ISO 14001. A gente não conseguiu dar continuidade nas aulas que nós havíamos planejado. Tentar agendar uma nova data presencial ficou difícil, a gente não conseguiu conciliar as agendas de todos os envolvidos e por isso então tomamos a decisão de fazer o restante dessas aulas em formato de vídeo. Depois que vocês assistirem esse vídeo, vou disponibilizar um questionário na internet para vocês preencherem. Não será uma avaliação, e sim será apenas um questionário que ajudará vocês a interpretar melhor o texto. Terminando esses 4 requisitos que faltam, nós vamos pegar e marcar um dia para fazer as auditorias entre vocês. Isso sim será uma avaliação e em cima disso emitir o certificado e a gente conclui esse processo com vocês. Então, pessoal, eu queria iniciar nosso bate-papo relembrando um pouquinho do contexto, dos requisitos que nós vimos em aula. O primeiro requisito é esse aqui, ó, com o requisito número 4, que é o contexto da organização. O contexto da organização se divide em 4 grandes grupos. O primeiro grupo de informação é o 4.1, que trabalha no levantamento do contexto que a organização tem, para que em cima disso a gente dê continuidade ao desenvolvimento do manualzinho da qualidade. Lembra que a gente fez uma tabela onde tinha lá 2 colunas. Qual é o contexto interno ou externo que a organização tem? Depois a gente complementou essa tabela, né? Foi complementando essa tabela com outras informações, mas via de regra a gente precisa levantar qual é o contexto interno e externo da organização. Depois a gente viu o 4.2, que é entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é levantar quais são essas partes interessadas e depois levantar quais são as necessidades e expectativas dessas partes. Nós também fizemos isso naquela planilha. O 4.3 é o requisito que determina qual é o escopo do sistema de gestão, ou seja, definir qual é a abrangência que o nosso sistema de gestão da qualidade, da ISO 9000, da 14000, vai atender em função do nosso objetivo, essa certificação, qual produto, qual é o site, qual é a região, que empresa que é, quais processos são pertinentes a esse sistema de gestão da qualidade ou não, e quando não, a gente tem que justificar muito bem qual é o motivo pela exclusão de um determinado processo ou de um determinado requisito. Ok? Então, esse é o 4.3 e, por fim, o 4.4. Baseado no levantamento do contexto da organização e também nas necessidades e expectativas das partes interessadas, a gente define o nosso sistema de gestão da qualidade. Ou seja, navega por todos os requisitos das ISOs e, em cima disso, define as regras de como você vai atendê-los. É importantíssimo que a gente leve em conta sempre a satisfação do cliente, o foco no cliente. Lembram lá dos fundamentos que a gente analisou? É fundamental que sempre visitemos aqueles fundamentos para que a gente mantenha o norte do nosso sistema de gestão da qualidade. Ou seja, então, quando a gente faz um mapeamento de processo, define qual é a missão e a visão da nossa organização, a gente tem que levar em conta os fundamentos do sistema de gestão da qualidade ou ambiental, ou dos dois, se for o caso. Depois, pessoal, a gente tem, enfim, o sistema de gestão da qualidade, onde a gente vai definir, estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o nosso sistema de gestão da qualidade. Todos os processos, as suas interações, os indicadores, os responsáveis, os perigos e riscos desse sistema de gestão da qualidade dos processos, as partes interessadas, os processos de
apoio e os processos de gestão. Isso tudo faz parte do nosso sistema de gestão da qualidade, sempre considerando, lembrando o contexto da organização e também as necessidades e expectativas das partes interessadas. Depois, a gente foi para... Aqui está os exemplos aí do mapeamento de processo. E depois a gente foi para a liderança, o requisito 5, onde se divide em 3 grandes grupos de informação. E o primeiro trata de comprometimento da liderança. Então, esse é um dos requisitos assim, pesados na implementação de um sistema de gestão. Por quê? Porque hoje toda a liderança precisa estar envolvida consistentemente no sistema de gestão. Antigamente a gente tinha a representação de uma figura chamada representante da alta direção, e tudo que era relativo ao sistema de gestão a gente focava nessa pessoa. Hoje não mais é assim. Hoje nós temos que disseminar essa responsabilidade por toda a liderança. E isso é um pouco difícil dentro da realidade, dentro das empresas. Então, isso a gente acaba tendo uma certa dificuldade, porém, é um requisito que as ISOs, né, tanto a 14 quanto a 9, fazem questão de dar importância, tanto é que trouxeram isso para ser um requisito específico da norma. Tá? Foco no cliente, né, então, ratificando um dos fundamentos que é foco no cliente. Os requisitos dos clientes têm que ser levantados, assim como de todas as demais partes interessadas, mas aqui o foco é de clientes. Então, devem ser levantados esses requisitos, analisados e atender eles por meio do nosso sistema de gestão. Os requisitos regulatórios e estatutários, ou seja, toda a legislação, todas as regras definidas por determinadas agências que regulam o nosso produto, devem estar também sendo atendidos, levantados e sendo atendidos. E também os riscos e as oportunidades dos produtos. Ok? O 5.2, que fala sobre a política, então a gente tem que desenvolver uma política para orientar esse nosso sistema de gestão. A principal função dessa política é definir uma carta de intenção de como que a organização deve ver a qualidade ou o meio ambiente na sua empresa. Vocês lembram que a gente fez um exercício de vocês pesquisarem políticas e tentarem escrever a política de gestão da qualidade no manualzinho de vocês, tá? Da empresa de vocês, né? E por fim, a parte 5.3, que são papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. Lembra que cada um dos processos definidos na minha organização, eu devo ter um responsável, uma pessoa chamada dono desse processo, e é essa pessoa que será o ponto focal das atividades relacionadas a esse processo. Então, quando eu vou fazer uma auditoria nesse processo, quando eu vou chamar para uma reunião para responder os indicadores desse processo, é essa pessoa, é essa liderança que a gente vai chamar para conversar e desenvolver todos os tópicos relacionados ao sistema de gestão da qualidade. Tá, ok? A alta direção é toda a liderança dessa empresa, então não necessariamente é só o presidente e os seus diretores. Aí, dependendo do tipo da organização, a gente pode descer o nível hierárquico dessa composição dessa alta direção, mas de qualquer forma são pessoas, são figuras-chaves de cada um dos processos que vão representar os seus interesses, dos seus processos junto ao sistema de gestão da qualidade. Aí, por fim, ainda nesse processo de revisão, nós temos o requisito 6, que é o planejamento do sistema de gestão da qualidade, que se divide em 3 grandes grupos. O 6, que é 6.1, que é ações para elaborar os riscos e oportunidades. Então, a gente precisa levantar quais são os riscos e as oportunidades que o meu processo tem. Lembrem, pessoal, daquela planilha que a gente desenhou no começo, numa das primeiras aulas, onde a gente definiu lá qual era o processo, qual era a parte interessada, suas necessidades e expectativas, depois qual é o contexto que essa parte interessada está envolvida e quais são os riscos
que, baseado nessa necessidade, expectativa, nesse contexto e nessa parte interessada, a gente tem dentro da organização. Então, aquela tabelinha consegue navegar por todos esses requisitos e demonstrar o atendimento a eles. Então, nesse caso do 6.1, a gente pega lá o contexto da organização, pega as necessidades e expectativas das partes interessadas e define uma gestão de risco, que é definir quais são os riscos pertinentes àquela situação, qual vai ser o nosso plano de ação para eliminar ou mitigar aquele risco que foi levantado. Então, isso aí eu tenho que desenvolver ao longo do meu processo de gestão todas essas evidências para demonstrar numa auditoria. Por fim, pessoal, ainda no 6.2, a gente tem os objetivos da qualidade. E esses objetivos da qualidade nada mais são do que o que a gente quer para a qualidade, ou o que a gente quer para o meio ambiente no caso da ISO 14000. Então a gente define esses objetivos, esses objetivos têm que estar claro o que será feito, quais são os recursos necessários para se desenvolver, quem será o responsável, quando será concluído e quais resultados serão avaliados para que a gente possa ter um sistema de objetivos dentro da organização de forma mensurável e de forma controlável. Porque muitas empresas aí definem os objetivos e esquecem. Não, eu não posso esquecer, eu tenho que manter esse objetivo até que ele seja cumprido. Então, tenho que controlá-lo. E, por fim, o planejamento das mudanças. Todas as mudanças na empresa que, porventura, puderem ocasionar algum transtorno para o meu cliente, ou seja, eu vou mudar a minha empresa de local de trabalho, eu vou mudar um departamento da engenharia de um andar para o outro andar. Eu tenho que planejar essa mudança de modo a garantir que durante essa mudança, durante a execução dessa mudança, o meu cliente não sinta impacto. Ele não venha sofrer consequências. A qualidade do meu produto se mantém independente dessa mudança estar acontecendo ou não. Se porventura nessa mudança for identificado algum risco que isso venha a acontecer, ações devem ser tomadas para evitar que esse risco se torne uma realidade e impacte lá no material produzido, no serviço prestado ou na satisfação do teu cliente. E agora, pessoal, a gente vai para o requisito 7. O requisito 7, ele é mais um requisito auditável, assim como o 4, o 5 e o 6. E ele tem como principal foco a gente tratar dos processos de suporte. Então, todos aqueles processos que dão sustentabilidade para o meu processo operacional ser executado, a gente chama de processos de suporte. Aqui, o requisito 7, ele se divide em 5 grandes grupos de informação. O primeiro, que é o 7.1, a gente vai chamar de recursos. Ou seja, todos esses recursos que a empresa necessita para poder se desenvolver, para poder trabalhar, para poder fazer aquele fluxo do processo organizacional funcionar. E para isso, nós temos alguns pontos que nós precisamos tomar atenção. Então, por exemplo, o 7.1.2 trata de pessoas. A ISO, tanto a 9 quanto a 14, pede que essas pessoas sejam capacitadas, tenham competências para executar suas atividades. Imaginem só, eu vou colocar uma pessoa para cuidar da qualidade de um determinado produto que não conhece os requisitos dessa qualidade. Por exemplo, se a gente está fazendo uma coxinha, uma pessoa que não goste de coxinha, que não saiba avaliar o sabor de uma coxinha, as características de uma coxinha. Então, essa pessoa precisa estar totalmente integrada com o meu sistema de gestão e demonstrar que essas competências existem. Então, precisamos criar, dentro do processo de RH, por exemplo, uma forma de contratar essas pessoas. E se essas pessoas que já existem dentro da empresa não possuem essa característica, proporcionar o desenvolvimento dessas características, dessas competências, dessas habilidades. E para isso a gente usa o treinamento. Tá ok? A gente vai ver daqui a pouco mais um pouquinho sobre treinamento, mas de qualquer forma,
eu tenho lá, para o meu processo, algumas características que são fundamentais para as pessoas se desenvolverem aquele processo de uma forma de qualidade positiva. Se essas pessoas já têm essa característica, eu preciso saber se elas realmente têm. Então, eu preciso medir, preciso verificar, preciso analisar. Caso elas não tenham, eu preciso providenciar essa característica para elas. Né? O que eu não posso é deixar pessoas trabalhando no meu processo sem o devido desenvolvimento dessas pessoas relacionadas às características que ela precisa ter para poder desempenhar a tarefa, a função dela na organização. Eu preciso prover também, pessoal, infraestrutura para executar o meu trabalho. Ou seja, vamos supor que um dos meus produtos é fornecer softwares, né? Uma empresa de fazer software no mercado. Eu preciso estabelecer, disponibilizar para os engenheiros de software, para o pessoal técnico trabalhar, máquinas de computador que tenham capacidade para atender essa demanda. Então eu não posso pegar simplesmente colocar um computador básico lá para eles desenvolverem, porque isso não vai ser possível eles desenvolverem softwares, desenvolverem programas em cima daquela máquina. Então eu, como organização, preciso disponibilizar infraestrutura. Vamos supor, a gente está falando lá de uma empresa que vai fornecer o vestuário feminino lá via internet. Eu preciso disponibilizar um servidor que comporte o volume de dados que o meu site vai ter, para que ele, enquanto esteja sendo acessado pelos clientes e assim vai, ele tenha condições de entrar, escolher o produto que ele vai comprar e concluir a compra de uma forma tranquila, não fique travando, não fique caindo, não fique com problemas de infraestrutura. Então, o meu servidor deve ser robusto o suficiente para garantir que o meu processo se torne um processo prazeroso para o meu cliente. Então, eu tenho que garantir essa infraestrutura. Eu também preciso garantir o meu ambiente, o meu meio ambiente para poder executar aqueles trabalhos. Vamos supor que eu sou prestador de serviços, né, de uma empresa, fazer uma manutenção em alguma coisa qualquer, e eu preciso que os meus funcionários tenham a proteção adequada. Então, eu preciso fornecer às pessoas que vão executar aquele trabalho um ambiente seguro. Então, eu preciso definir regras de segurança, preciso definir quais são os equipamentos de proteção coletivos, quais são os equipamentos de proteção individual, para garantir que, durante a execução do trabalho dele, ele tenha um ambiente seguro e possa fazer aquele trabalho de uma forma tranquila. Por exemplo, o pessoal lá da coxinha, né, que vai fabricar a coxinha. Eu preciso ter um ambiente limpo para poder processar, para poder produzir toda a coxinha. Em determinado momento do meu processo, eu preciso ter um ambiente refrigerado, para poder refrigerar aquelas coxinhas durante as diversas fases de preparação. Então, eu preciso estabelecer no meu sistema de gestão regras e ambientes favoráveis para atender a necessidade e expectativa do meu cliente, garantindo uma qualidade boa do meu produto. Eu preciso também, dentro de toda essa infraestrutura, definir aqui, como a gente pode ver, os equipamentos de medição para garantir que a qualidade do meu produto seja medida e tenha resultados confiáveis. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma medição da temperatura do óleo da coxinha. Por quê? Porque se esse óleo estiver muito baixo, a temperatura muito baixa, ele vai ficar com a gordura toda encharcada na coxinha. Se a coxinha se a temperatura do óleo estiver muito alta, ela vai queimar por fora e por dentro ela vai ficar congelada, vai ficar fria, não vai ter a temperatura distribuída. Então, a temperatura do óleo ela é totalmente vinculada à qualidade do meu produto, que por sua vez vai impactar na satisfação do meu cliente. Então, eu como empresa preciso disponibilizar para os meus operacionais, para quem vai fazer a produção da coxinha, um termômetro
que possa garantir a temperatura do tacho de óleo para, quando for fazer a fritura, você tenha condições de qualidade bem controladas. Se a minha empresa vai medir essa temperatura do óleo e utilizar para medir esse termômetro, a gente precisa que esse equipamento seja calibrado. Não simplesmente eu posso comprar um termômetro qualquer aí no mercado, ir lá e colocar ele em função, em trabalho. Não. Se a gente está uma empresa certificada pela ISO 9000 ou 14000, todos os equipamentos de medição do meu processo devem passar por um processo chamado de calibração. Ao longo do tempo, com a utilização de um termômetro, de uma escala, de um medidor de temperatura, de um medidor de vibração, de um medidor de ruído, seja ele qual for a medição necessária para o meu produto, ao longo do tempo ele vai perdendo a sua calibração. Até pelo próprio uso. Isso não quer dizer que ele foi mal utilizado. Não, pelo contrário. Ele está sendo até preservado. Mas, com o tempo, ele vai perdendo essa calibração. E aí a gente manda esse equipamento para fazer uma calibração numa empresa que tenha condições de fazer essa calibração. E para a ISO 9000, essa empresa precisa calibrar esse aparelho com rastreabilidade até padrões internacionais. Então, o que significa isso? Esse equipamento está sendo calibrado por esse outro equipamento, que por sua vez foi calibrado por um outro equipamento, até chegar num padrão internacional definido. Então, por exemplo, medições, medidas, tomada de comprimentos, por exemplo. Meu paquímetro vai lá, ele está descalibrado, eu vou calibrá-lo. Daí eu utilizo lá para calibrar esse paquímetro um padrão lá da empresa Mitutoyo. Esse padrão ele foi também calibrado de acordo com um padrão internacional reconhecido, de uma outra empresa ou de uma outra instituição que detém esse padrão internacional. Então, toda essa rastreabilidade, eu saber qual foi o padrão internacional utilizado para fazer a calibração desse meu equipamento, precisa estar clara. Quando a gente pede para uma empresa fazer isso, fazer a calibração de um equipamento, isso está intrínseco, mas é sempre bom a gente pedir para que ela descreva no relatório dela qual é a rastreabilidade. Se vocês pegarem um relatório qualquer aí de calibração, vocês vão perceber que o padrão que eles utilizaram está rastreável até um padrão internacional. Se por acaso a gente tiver alguma medição aí no nosso processo que não tenha um padrão internacional estabelecido, aí a gente precisa procurar ou desenvolver uma metodologia para garantir que essa calibração seja feita de uma forma coerente. Então, normalmente, a gente procura o fabricante daquele equipamento e pede para ele calibrar aquele equipamento. Assim, nada melhor do que o próprio fabricante, quem detém a engenharia daquele equipamento, falar se aquele equipamento ele está calibrado, ele está exato com relação às suas medidas ou não. Então a gente pede, assim, normalmente, quando a gente estabelece o sistema de gestão da qualidade, ou a gente pega uma empresa que tenha rastreabilidade nesse padrão internacional, ou que seja direto a um fabricante, para a gente garantir que a calibração seja feita de forma correta. E por último, pessoal, gestão do conhecimento. Conhecimento organizacional, a gente tem que entender da seguinte forma. Imaginem aí vocês executando as atividades para produzir os produtos das empresas de vocês que a gente criou aqui no treinamento. Em determinado momento vocês vão fazer uma análise, vão fazer um teste, vão verificar se aquele produto está sendo bem produzido ou não. Todo o procedimento de como executar esse teste está na cabeça das pessoas. E se está na cabeça das pessoas, a empresa não tem domínio sobre aquilo. Porque essa pessoa ela pode ou morrer, ou essa pessoa pode, de repente, ir para outra empresa, ir para um concorrente. Então, eu preciso definir quais são esses conhecimentos primordiais para a minha empresa funcionar
e transformar esses conhecimentos em material que eu como empresa, possa ter o controle. Então, por exemplo, procedimentos, mapas, fluxos de processo, documentos, relatórios, que tudo isso, a partir do momento que tira da cabeça das pessoas e vai para algum meio físico ou eletrônico, a minha empresa tem condições de falar, esse conhecimento pertence a mim, né? Não mais só aquela pessoa que executou. Então, e eu tenho condições de repente, em cima desse material que eu desenvolvi de conhecimento, treinar uma outra pessoa para que essa pessoa dê continuidade ao meu trabalho. Então, pessoal, com relação ao conhecimento, é super importante que a gente defina quais são os conhecimentos necessários para se fazer isso, para se tocar essa organização, e em cima disso, se as pessoas estão aptas a ter esse conhecimento, se elas têm esse conhecimento ou não, e quando elas tiverem, a gente vai falar assim, ok, você tem esse conhecimento, está perfeito, então você pode executar essas tarefas, você pode ocupar esse cargo. Se não, a gente estabelece um plano de treinamento para que essa pessoa tenha. Tá? Se caso essa pessoa também não tenha, ela já executa essa atividade, a gente tem que tomar cuidado, porque é sempre importante a gente ter uma pessoa acompanhando essa pessoa que não tem esse conhecimento, para a gente garantir que, mesmo ela executando, ela está sob supervisão, e essa supervisão garante que a qualidade vai ser contínua, né? Não vai ter problema em função da falta de conhecimento dessa pessoa. Tudo isso, pessoal, eu tenho que estabelecer quais são as pessoas, qual é a infraestrutura necessária, qual é o meio ambiente, quais são as medições e seus equipamentos, qual é o conhecimento, implementar, manter e melhorar continuamente. É isso que fala o requisito 7.1 relacionados a recursos. Ok, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu queria falar sobre recursos. O 7.2 já pinça um pouquinho aquela parte de conhecimento e já traz para um âmbito um pouquinho maior. Ou seja, ela transforma isso num requisito normativo. Ela sai lá do 7.1.5 e agora vem para um requisito, 7.2, que trata de competências. Vocês concordam comigo que uma pessoa, para executar uma determinada tarefa, ela precisa ter competência naquela tarefa? Então, vocês estão querendo ser auditores. Então, o primeiro passo que vocês tomaram foi falar assim, eu preciso fazer um treinamento. Então, eu estou adquirindo um conhecimento necessário para desenvolver-me na competência de ser um auditor. Então, só o treinamento não é uma competência adquirida. Você precisa pegar esse treinamento, esse conhecimento e aplicando esse conhecimento ao longo do tempo, e com essa prática você internaliza essa competência. Então, vocês estão começando, vocês estão captando esse conhecimento, fazendo algumas práticas com alguns exercícios para tentar internalizar esse conhecimento e começando a desenvolver essa sua competência. Isso é competência, né? Vocês entrarem lá para fazer uma auditoria e ter a competência para fazer essa auditoria, saber todos os passos, todo o conhecimento necessário para se fazer uma boa auditoria. Com relação ao requisito 7.2, a norma pede que a gente determine quais são as competências necessárias para se desenvolver cada uma das tarefas do meu processo. Assegurar que essas pessoas sejam competentes para executar isso. Então, não basta definir qual é a competência, eu preciso ver se as pessoas atendem essas competências. Se elas atenderem as competências, está ótimo, perfeito, então o ciclo se fechou. Agora, se essas competências têm algum gap, elas não existem, ou elas existem, mas precisam ser melhoradas, aí eu preciso adquirir competências necessárias. Então eu vou pegar aquela pessoa que tem aquele gap de competência, colocar ao lado de uma pessoa que tem uma experiência maior naquele tópico, eu vou mandar ela para um treinamento externo, eu vou chamar um treinamento para dentro da minha empresa para dar essa competência para as pessoas. Eu vou acompanhar aquela pessoa mais de perto, fazendo um coaching em relação à competência que ela precisa se desenvolver. Ou seja, de alguma forma, eu preciso adquirir essas competências para que ela possa executar o trabalho dela de uma forma
tranquila. Se eu adquirir essa competência, então se eu paguei para um treinamento para um determinado funcionário ir lá aprender e depois vir aqui aplicar, é primordial que eu avalie se isso está sendo eficaz. Se a pessoa realmente entendeu aquilo que ela tinha que entender e se ela está aplicando aquele conhecimento na realidade. Para isso, então, a gente avalia a eficácia desse treinamento. Tomem cuidado, porque quando a gente fala aqui, ó, vou mostrar para vocês, sobre avaliar eficácia, eu costumo dizer, avaliar eficácia não é fazer prova. A prova, ela mede a quantidade de conhecimento que você conseguiu adquirir naquele determinado momento. Eficácia de um treinamento, ele é muito mais que isso. Ele é muito mais do que você passar uma provinha e ver se a pessoa acertou ou errou aquela determinada questão. A eficácia desse treinamento é verificar se aquele treinamento surtiu efeito na competência da pessoa. Se após aquele treinamento a pessoa começou a desempenhar a função dela de uma forma melhor. Então, nada mais justo do que, após esse treinamento, eu verificar a competência das pessoas que executaram aquele treinamento. E eu vou fazer isso como? Eu posso perguntar para o gestor, né, se ela melhorou o desempenho naquela competência. Eu posso avaliar os indicadores. Vamos supor, eu tenho lá um indicador que, enquanto a pessoa não sofreu o treinamento, ele estava em declínio. A partir do momento que ele fez o treinamento naquele desenvolvimento daquela competência, o indicador começou a demonstrar uma melhora. Então, isso é mostrar que aquele treinamento foi eficaz. Aquele treinamento aconteceu, o conhecimento foi passado, a pessoa recebeu aquele conhecimento interno e melhor, ela está aplicando aquele conhecimento em benefício da empresa, fazendo com que a empresa sinta essa melhora. Ou seja, a empresa está garantindo a eficácia daquele processo, daquele treinamento. A empresa está sentindo que aquele treinamento realmente foi eficaz naquele caso em específico. Então, a gente precisa definir no nosso sistema de gestão uma forma de como medir a eficácia desses treinamentos. E tudo isso eu preciso aqui, ó, manter informação documentada. Eu preciso ter um procedimento que estabeleça a forma com a qual eu vou fazer a gestão dessas competências dentro da minha empresa. Então, basicamente aqui, pessoal, eu diria para a empresa fazer a seguinte situação. Eu tenho todos os meus processos mapeados, não tenho? Todos lá estão mapeadinhos. Para executar aqueles processos, eu tenho um responsável, que é aquele dono do processo, e todas as pessoas abaixo dele que vão ajudar a executar aquele processo, não tenho? Essas pessoas estão ocupando cargos dentro da empresa. Então vamos falar, pessoal lá de TI. O pessoal de TI eu tenho lá o gerente de TI, que é o dono do processo. Depois eu tenho um supervisor que é de software e um supervisor que é de infra. Né? Um supervisor que é da parte de software e um supervisor que é da parte de hardware. Então, e essas pessoas têm alguns analistas abaixo dela, e esses analistas, por sua vez, têm alguns técnicos e alguns estagiários ajudando no desempenho desse processo de TI. Então, para cada cargo que eu citei, então lá, o meu gerente de TI, os meus dois supervisores, o supervisor de software e o supervisor de hardware, os analistas relacionados a software e os analistas relacionados a hardware, os técnicos e estagiários que vão dar suporte a esse público, todos esses cargos devem estar definidos. E a gente utiliza isso, uma descrição de cargo. Uma descrição de cargo nada mais é do que o nome desse cargo, né? Qual é o nome desse cargo. Então, vamos lá, analista de software. O que esse cargo executa? Então, ele vai lá, ele faz avaliações de softwares de novos fornecedores, ele verifica a segurança do software, ele desenvolve customizações em alguns softwares, em Excel, ele dá suporte em Excel, PowerPoint, Word, por exemplo.
Tudo isso são funções, atividades que aquele analista de software tem que executar dentro da minha empresa. Então, isso eu pré-estabeleço na descrição de cargo. E para executar todas essas tarefas, quais competências eu preciso? Eu preciso que esse cara tenha pelo menos nível universitário em andamento. Então, ele precisa ter um nível universitário. Para determinados cargos, eu posso estabelecer que ele tenha um 2º grau completo, ou eu posso estabelecer que ele tenha um técnico qualquer concluído, e assim eu vou para cada um dos cargos definindo quais são as exigências para executar aquela tarefa. Eu preciso definir quais são os conhecimentos básicos. Se eu preciso de conhecimentos tais como Word, Excel, PowerPoint, se eu preciso de conhecimentos de algum sistema em específico. Então, a gente usa aqui um software que ajuda a gente a fazer a qualidade do nosso produto. Então, ele precisa ter esse conhecimento nesse software. Ele precisa ter conhecimentos de matemática avançada, de estatística avançada. Ele precisa ter conhecimento de legislação. Se eu vou pegar um engenheiro ambiental, dentro da descrição de cargo deles, com certeza deve existir lá um requisito de conhecer a legislação ambiental aplicável ao escopo da empresa. E assim vai. Eu vou definindo quais são as necessidades de conhecimento que aquela pessoa tem que ter para executar aquelas tarefas relacionadas àquele cargo que a gente está conversando. Feito tudo isso, eu defini o cargo, quais são as funções, quais são as competências necessárias, eu vou mapear essas competências necessárias junto a cada uma das pessoas que ocupam aquele cargo. Então, eu vou falar, Paulinho, essa competência você tem? Você tá bem nessa competência ou está mais ou menos? Aí eu vou fazendo essas avaliações para cada uma das competências e verifico lá que, por exemplo, o Paulinho precisa de fazer um treinamento específico em ferramenta chamada Excel. Aí eu vou lá no meu treinamento, definir um plano de treinamento. Então, eu vou falar assim, olha, Paulinho precisa do treinamento em Excel e isso precisa acontecer urgente. Eu preciso que esse treinamento seja executado rapidamente. Então, no mês seguinte, eu preciso ter esse treinamento já concluído. Como eu vou definir a eficácia desse treinamento? Eu vou acompanhar o desempenho dele, o pós-treinamento, e verificar se ele melhorou o desempenho dele na ferramenta Excel ou não. Então, a forma de avaliar é uma avaliação do gestor. Eu, gestor, vou avaliar o desempenho dele nas funções, nas atividades que ele executa em relação à ferramenta Excel. E aí eu consigo avaliar essa eficácia. E, lógico, tudo isso sendo documentado. E tudo isso acontece em ciclos, né? Então, eu vou fazer, em 2018 eu rodo esse ciclo. Em 2019 eu rodo novamente esse ciclo. Então, eu vou lá, visito a minha descrição de cargo para ver se ela ainda continua válida, se ela mudou, se ela é aquilo lá mesmo. Avalio cada uma das pessoas que trabalham naquele cargo em relação àquelas competências necessárias. E para os gaps, para aqueles que não estão tão bem, eu defino um plano de ação de treinamento. Após a execução desse treinamento, eu faço uma verificação da eficácia, que aí pode ser avaliação do gestor, eu verificar se o indicador X melhorou ou piorou, e assim vai. Aí a criatividade de cada um é que define a forma de medir essa eficácia. Tá ok? Pessoal, o 7.3 é conscientização. Então tá, a gente deu treinamento para aquela pessoa, a gente foi lá, deixou a pessoa capacitada, verificamos a eficácia foi boa, mas espera aí, para alguns tópicos eu preciso ter consciência, ou seja, eu preciso que a pessoa, além de ter o conhecimento e colocar aquele conhecimento em prática, ela tenha consciência da consequência da falta daquele conhecimento, o que vai acarretar. Então, por exemplo, eu sou lá um operador de uma empresa qualquer e eu estou executando a minha operação.
eu preciso ter a consciência, e eu sei fazer lá toda a minha execução, eu sei montar as coxinhas, eu sei fazer lá, embalar todo o material e encaminhar pelo correio, porque foi um pedido que veio de forma eletrônica. Eu sei executar lá todo o levantamento de necessidades e expectativas do meu cliente para produzir, para customizar a cerâmica dele, e assim vai, né? Eu tenho lá todas as funções. Mas eu tenho que ter uma consciência de que se eu de repente fizer alguma coisa de errado, e essa alguma coisa tem que ser bem específica, bem clara, bem objetiva, meu cliente vai ficar insatisfeito. Aquela coisa que eu fizer de errado vai impactar em determinada característica do meu produto que, por sua vez, vai deixar meu cliente satisfeito. Eu tenho que ter a consciência de que, se eu colocar as coxinhas para fritar num óleo abaixo da temperatura padrão ou acima da temperatura padrão, a qualidade dessa coxinha vai estar comprometida e vai impactar na satisfação do meu cliente. Então, a ISO 9000, tanto a ISO quanto a 14, também pede que a gente tenha essa consciência. Olha, eu tenho que desenvolver a consciência dos meus funcionários de acordo com os objetivos da qualidade do meio ambiente, da política da qualidade do meio ambiente, dos processos de melhoria, de tornar o meu processo melhor continuamente. E se acontecer um problema, qual a implicação daquele problema ao longo do tempo? Então, lembrando lá do acidente da Samarco, vocês acham que o diretor operacional lá, que ele foi questionado em alguns momentos logo após o acidente, vocês acham que eles tinham consciência do que poderia acontecer? Será que o engenheiro ambiental, que estava fazendo todo o controle dos aspectos e impactos ambientais da barragem, tinha consciência dos riscos que aquela barragem corria? Tá? Então, primeiro ele precisa ter consciência. Depois, se ele vai fazer dessa consciência, tomar as ações que são pertinentes para evitar um risco, porventura que ele tenha consciência, é outra coisa, né? Mas, de qualquer forma, ele precisa ter essa consciência. Se o engenheiro lá, se o cara que estava controlando as barragens não tivesse a consciência de que se tivesse algum problema lá nas medições da estrutura da barragem, viesse a acontecer o que aconteceu, eu preciso fazer com que esse cara tenha essa consciência. Preciso desenvolver essa consciência na cabeça daquela pessoa. Porque um erro nesse momento pode causar uma tragédia como aconteceu. Se de repente o funcionário que estava fazendo o controle lá da segurança da barragem tivesse essa consciência, né, eu estou supondo que ele não tenha, mas se ele tivesse, talvez o acidente teria sido evitado ou minimizado o impacto. Ele teria acionado alguma emergência, ele teria acionado as comunicações e as pessoas tivessem saído logo da linha de avanço da avalanche lá da barragem. Então, de novo, eu preciso criar ferramentas de conscientização das pessoas que trabalham na minha empresa para que elas atinjam os objetivos da qualidade do meio ambiente, elas conheçam qual é a política da qualidade, elas tenham aqui uma forma de contribuir para a melhoria do meu processo. Então, eu preciso desenvolver a consciência de cada um dos meus funcionários que tenha assim, poxa, o que eu posso fazer de melhor hoje no meu processo? Será que se eu fizer uma melhoria nessa ferramenta, eu melhoro a velocidade, eu melhoro a minha produtividade, eu melhoro a qualidade? Então, essa consciência é que a norma pede que a gente desenvolva. Como fazer isso? Primeiro, a única forma que eu vejo de desenvolver essas consciências é deixando as coisas bem às claras, sendo transparente. Chegando para as pessoas que têm uma determinada responsabilidade e falando assim, vocês sabem, se vocês não executarem essa atividade de uma forma correta, o que vai acontecer? Aí se uma pessoa levanta, não sei. Então, vai acontecer isso, pode acontecer uma coisa muito mais grave, pode acontecer isso.
Por quê? Porque eu preciso desenvolver a consciência nessas pessoas dos impactos que uma não conformidade, um probleminha, uma falha pode ocasionar. Okay? Então eu preciso garantir que todo o meu processo aí seja desenvolvido de modo a que a gente desenvolva essa conscientização. Isso através de palestras, treinamentos, indicadores que mostram o desempenho da empresa, comunicações e assim vai. Uma série de formas que a gente tem para conscientizar as pessoas. Também, dentro do requisito 4, a gente tem comunicação. Esse requisito era um requisito meio dentro de outros requisitos, estava lá estabelecido, e a ISO, a nova versão, resolveu tirar de um requisito básico e trazer para um nível de 7.4. Então, ela, de novo, está demonstrando aqui que nós precisamos dar importância à comunicação. E o requisito, tanto da 14 quanto da 9, pede que a gente estabeleça um plano de comunicação. O que é esse plano de comunicação? O que vai ser comunicado? Como vai ser comunicado? Para quem vai ser comunicado? Quem comunicará? Quem é o responsável por fazer essa comunicação? E quando será comunicado? Então vamos supor. A gente vai rodar lá o meu planejamento estratégico da empresa, verificar lá todos os contextos da organização, as partes interessadas, necessidades e expectativas, quais são os riscos, eu vou fazer uma classificação desses riscos, porque eu vou só tratar aqueles riscos mais críticos, os outros eu vou monitorar e alguns eu nem vou olhar por enquanto, porque eles têm impacto menor. Ou seja, defino toda a minha gestão de riscos lá da empresa. Eu preciso comunicar para as pessoas, porque as pessoas vão, de alguma forma, me ajudar a manter o controle em cima daqueles riscos. Então eu vou definir, olha, eu preciso comunicar quais são os riscos da minha empresa. Na 14.000, a gente não faz o levantamento de aspectos e impactos ambientais, depois a gente faz uma classificação desses aspectos e impactos ambientais para ver qual é significativo ou não. E para aqueles significativos eu começo a estabelecer planos de ação que vão ou eliminá-lo ou mitigá-lo. Pois bem, eu preciso comunicar às pessoas de como a gente vai tratar o aspecto. Então vamos supor, nesse meu levantamento de aspectos e impactos ambientais, eu cheguei à conclusão que copinho de café é para mim um aspecto ambiental significativo. Então eu preciso, eu necessito, eu tenho a necessidade de tomar ações para evitar que aquele copinho plástico venha contaminar o meu meio ambiente e cause um impacto ambiental no meio ambiente. Ok, tá, beleza. Então eu defino lá que o copinho é isso. E para fazer isso daí, eu vou ter uma coleta seletiva, especial para copinhos, porque para você poder tratar o copinho plástico com café, precisa ser lavado, tem um custo bem mais alto para fazer essa preparação, para reciclagem desse material plástico. Então, eu não posso simplesmente jogar esse copinho plástico sujo de café junto dos outros, porque vai me onerar o custo. Então, eu vou estar lá, vou definir no meu processo de coleta seletiva uma coleta especial para copinhos sujos de café. Eu preciso comunicar às pessoas da minha empresa, que o copinho de café é um aspecto ambiental significativo e que eu preciso observar um procedimento diferenciado. Então eu vou definir lá, o que eu preciso comunicar? Meu aspecto ambiental significativo e o procedimento para controlar, para eliminar esse aspecto ambiental significativo. Quando que eu vou fazer? Vou fazer a cada 3 meses, até o pessoal criar essa consciência, ter essa consciência de que ele não pode jogar o copinho plástico sujo de café no lixo comum. Como eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer palestras, né? Então a cada 3 meses eu vou executar um círculo de palestras com esse tópico. Eu vou colocar na TV que fica na recepção, um banner que fica rodando, e um daqueles banners vai ser a identificação desse aspecto ambiental e qual é o procedimento a ser executado. E vou fazer também auditorias de lixo.
por exemplo. Então, constantemente vai um pessoal lá fazer uma auditoria e toda vez que tiver um copinho sujo de café no lixo que está errado, eu vou fazer um mini treinamento lá, uma conscientização daquelas pessoas naquele momento. Para quem? Para todo mundo da empresa. Todo mundo tem acesso ao café, todo mundo vai lá na maquininha de café e toma café. Então eu defino que é todo o público da empresa. E quem vai fazer? O meu engenheiro ambiental, o meu supervisor, o meu diretor da qualidade. Quem é que vai ter essa responsabilidade de comunicar esses tópicos? Então, isso tudo compõe um plano de treinamento, de comunicação da minha empresa. Ok? 7.5 trata de informação documentada. Lembram, pessoal, quando a gente falou para vocês identificarem lá nas normas, aqui lá no texto da norma, quando aparecia lá reter informação e manter informação documentada, que vocês fizeram reter de uma cor e manter de outra cor? Pois bem, esse requisito pede que a gente tenha toda uma característica, um processo, uma forma de tratar essas informações documentadas. E como que faz isso? A gente primeiro precisa saber quais são essas informações que a gente requer que sejam documentadas. Então, eu preciso definir quais são as informações que eu preciso. Então, vamos supor. Lembram lá no processo da coxinha? Eu não tenho um tacho de óleo que eu preciso garantir a temperatura? Tá. Então, toda vez que o meu operador vai lá e mede a temperatura e vê se a temperatura está dentro do especificado, eu preciso que ele registre para garantir que essa temperatura sempre esteja dentro do meu especificado. Então, isso é uma informação que precisa ser documentada. É um registro que eu preciso garantir que ele esteja lá registrado. Para quê? Para que se eu precisar um dia fazer uma análise da qualidade do meu produto, do meu processo, eu tenha lá a informação. Olha, nesse dia todas as etapas do meu processo foram de acordo com o especificado. Ou olha, nesse dia a temperatura estava um pouquinho mais baixa, por isso que deu reclamação do meu cliente, e assim vai. Outras coisas, por exemplo, eu preciso de um procedimento para executar aquele processo. É um processo complexo, não é um processo simples, que não requer, que todo mundo sabe fazer. É um processo que requer um treinamento, requer uma informação mais específica. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um procedimento para garantir que todo mundo saiba o que tem que ser feito ao longo daquele processo. Então, primeiro, eu preciso definir quais são as minhas informações documentadas. Essas informações podem ser de origem interna ou externa, não tem problema. O foco aqui é qual é a informação, né? Essa informação ela pode ser uma informação requerida pela ISO 9000 ou 14000, lembram que vocês colocaram lá, manter informação documentada, ou reter informação documentada? Aquelas são informações que a própria norma manda que sejam documentadas. Então, ela é uma fonte de informações documentadas. E outras que eu achar importante para a minha empresa. Ok? Então, eu tenho essas duas características específicas de informação. Uma é o que está escrito na norma e outras aquelas que eu acho que são importantes para o meu processo. E a partir do momento que eu defino cada uma dessas informações, eu preciso identificar e descrever essa informação. Então, por exemplo, identificação, temperatura do óleo. Descrição, temperatura na qual o óleo tem que estar para a produção de uma coxinha com qualidade. Eu preciso saber se aquela informação está disponível. Então, o especificado daquela informação está disponível para quem é de direito? Se não, eu preciso definir que aquela pessoa, aquele cargo, aquele processo, aquela área precisa ter essa informação documentada, disponível e adequada. Eu preciso garantir que o controle lá, que a pessoa está anotando toda vez que ela vai fazer uma fritura, ela anota lá qual é a temperatura do óleo, que isso esteja arquivado, né, num lugar que eu possa resgatar a qualquer momento. Então eu preciso armazenar e preservar essa documentação num X período de tempo.
eu preciso reter essa informação por 1 ano, por 6 meses, por 2 meses, ou a cada dia. Aí, dependendo dessa informação, eu preciso definir qual é o período de retenção, né? E onde que essa informação está armazenada, onde que ela fica guardada. Algumas documentações eu distribuo, então meu procedimento, por exemplo, que é uma informação documentada, algumas pessoas só podem ter acesso, não é todo mundo que pode ter. Então eu defino quem são as pessoas que podem ter acesso àquela informação documentada. Então também, a distribuição e acesso eu preciso estabelecer. Quando você cria um procedimento, esse procedimento precisa ser analisado. Essa informação precisa ser analisada. Então, eu faço, quem pode fazer análise crítica daquele procedimento? Então, eu faço um procedimento e o meu chefe faz análise crítica desse procedimento. Então, isso tudo tem que estar definido nesse meu processo de informação documentada. Essa informação está em e-mail eletrônico, está no Excel, essa informação está registrada num controle de produção lá feito à mão. Essa informação documentada está em PDF no site da empresa, na intranet. Essa informação documentada está colocada no quadro de aviso. Ou seja, qual é o formato e meio que essa informação está veiculada. Algumas informações devem ser protegidas, né? São informações confidenciais, que nem todo mundo pode ter acesso. Então, como eu garanto que aquela informação não caia em mãos erradas? Então, de repente, em determinados momentos, eu preciso falar assim, olha, essa informação, quem pode ter acesso é somente a diretoria. Então, vamos supor, o planejamento estratégico. O planejamento estratégico não pode cair na mão de qualquer uma pessoa dentro da empresa. São dados confidenciais. Ali está falando assim, olha, a nossa empresa vai ir por esse caminho. Se essa informação cai nas mãos de um concorrente, ele já sabe o que a gente está pensando e vai tentar, de repente, copiar ou dificultar o nosso planejamento estratégico. Então, eu preciso proteger essa informação. Então, eu preciso garantir que no meu processo, em algum momento, eu defina qual é a proteção dessa informação. Se essa informação está sendo alterada, se é um procedimento, por exemplo, eu preciso controlar essas alterações. E eu preciso garantir que lá onde que eu falei que eu ia disponibilizar essa informação, esse controle garante que essa informação esteja atualizada. Eu fiz uma alteração no meu processo e eu tenho uma cópia desse procedimento lá na produção. Eu preciso fazer, dentro do meu controle de informação documentada, falar um alerta falando assim, olha, esse documento tem uma cópia impressa. Se você alterar aqui, você precisa imprimir e trocar aquela cópia impressa lá naquele ponto específico. Então, pessoal, eu preciso documentar minha informação e controlar toda essa informação, né? Pensando de como a gente faz isso. São duas planilhas, uma controle de registros e uma controle de informação, de documentação. Eu vou mandar um exemplo para vocês, né? Tanto uma planilha de controle de registro de informação e controle de documentos, para vocês terem uma ideia de como a gente atende esse requisito na prática. É uma planilha onde eu coloco em cada coluna todas essas informações e a gente vai preenchendo conforme vai definindo quais são as informações necessárias documentadas. Eu vou mandar uma planilha para vocês com 2 ou 3 exemplos para vocês terem aí a visão de como se desenvolve o 7.5 dentro da norma. Tá ok? Bom, pessoal, encerramos então o requisito 7, que é a parte de suportes. Eu peço para vocês, então, que agora leem tanto o requisito, a norma, o requisito 7 da ISO 9000, quanto o requisito 7 da ISO 14000. Ambos, eles são bem parecidos, porém eles têm algumas particularidades em função do meio ambiente e da qualidade. Mas eu peço que após assistir esse vídeo, vocês percam aí um tempinho lendo esse material, especificamente, e depois que lerem, vão executar os exercícios que eu mandei para vocês no link. Com isso, eu acredito que a gente possa concluir
esse desenvolvimento desse requisito. Eu gostaria muito que todos fizessem a provinha lá, a avaliação da internet. Por quê? Porque é através daquela informação que eu vou ter condições de avaliar a eficácia desse nosso método. Então, eu vou esperar vocês fazerem todo esse ciclo, então, assistir o vídeo, ler o conteúdo da norma e depois fazer os exercícios para verificar se essa metodologia deu certo, analisando o resultado que é a provinha. Nesse caso aqui, eu vou utilizar como eficácia desse nosso bate-papo como a provinha. Se isso der certo, a gente mantém esse formato e tranquilo, a gente dá continuidade, eu faço do 8, do 9, do 10 e aí a gente encerra essa parte. Se não, a gente vê no que pode melhorar. Tá ok, pessoal? Eu queria agradecer demais a atenção de vocês, esperar que de alguma forma eu consegui me fazer claro. Eu vou anexar junto aí ao link do vídeo alguns documentos complementares que vão ajudar vocês a terem uma visão do que é a implementação desses requisitos. Então eu vou mandar para vocês uma descrição de cargo, eu vou mandar para vocês a planilha de controle de informações documentadas, para vocês terem a visão de como se aplica isso no dia a dia, tá ok? Para o projeto de vocês da empresa, não precisa fazer nada. Essa parte, esses requisitos, a gente não vai incluir dentro do manualzinho da empresa de vocês, tá ok? Eu queria agradecer, pedir desculpas por qualquer coisa, e um grande abraço para todos vocês, e espero que dê certo essa nossa metodologia. Um abração, até mais, tchau!